Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025. E pra gente sempre é um prazer recebê-los aqui conosco todos os dias, batendo um papo sobre futebol, esporte como um todo, e vocês aqui sempre nos acompanhando, deixa a gente muito feliz. Vamos começar falando do jogo do CSA. O CSA entrou em campo nesse final de semana, mais precisamente no sábado, contra a equipe do Ituano, e infelizmente para a torcida do CSA, o CSA acabou empatando em 2-2 e a classificação para a próxima fase da Série C ficou muito complicada depois desse resultado aí que está na tela para vocês acompanharem. CSA 2, Ituano também 2. O Azulão precisava da vitória para continuar tentando depender só de si, dependendo também, obviamente, dos resultados dessa antepenúltima rodada, para ver se o CSA iria entrar no G8 e ficar dependendo só de si nas duas últimas rodadas. Mas esse empate faz com que o CSA se distancie cada vez mais do seu principal objetivo do ano, que é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E agora terá 2 jogos, tem que vencer os 2 e ainda torcer por outros resultados se quiser classificar para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos ver os gols da partida para a gente acompanhar aí. O Marcos Souza vai colocar na tela o primeiro gol do jogo, o gol do CSA, 2 minutos do segundo tempo, cruzamento aqui que veio do lado direito e o Thiago Marques de cabeça abriu o placar para o CSA. Aí a comemoração do time do CSA, abrindo 1-0 aí no começo do segundo tempo, dava a tranquilidade que o CSA precisava, mas não foi isso que aconteceu. Tá aí mais uma vez o replay, cruzamento da direita, um mísselzinho teleguiado na cabeça do Thiago Marques que abriu o placar. Aí o Ituano foi para cima do CSA depois de tomar o gol. E aos 13 minutos, o Gabriel Razera fez o gol de empate. Tá ali a jogada pelo lado direito, veio o cruzamento, a zaga do CSA falhou e aí o Gabriel Razera fez o gol de empate da equipe do Ituano aí, ainda no próximo ao gol do CSA, no começo do segundo tempo da partida. E aí veio a virada do Ituano, 30 minutos do segundo tempo, escanteio cobrado, o Bruno Silva fez o gol e o goleiro do CSA saiu catando borboleta ali, não conseguiu defender a bola, e com isso o Ituano abria 2-1, virava o jogo naquele momento, trazendo muita apreensão pro torcedor do CSA, aí a cabeçada. E aí 39 minutos do segundo tempo, reta final do jogo, você vê o zagueiro Betão estava dentro da área, e o cruzamento veio ali do lado esquerdo e o Betão sozinho subiu no meio da zaga do Ituano para empatar a partida e levar um ânimo para o torcedor do CSA, de quem sabe o CSA poderia virar o jogo. E aí o Betão correndo para voltar para a zaga, para já reiniciar o jogo, né, para ver se o CSA conseguiria fazer o terceiro gol e garantir a revirada, né? O CSA fez 1-0, o Ituano virou para 2-1, o CSA tentava revirar o jogo, vamos dizer assim, fazendo 3-2. Inclusive, o CSA fez o terceiro gol, mas foi anulado pela arbitragem. Eu separei o vídeo, daqui a pouquinho a gente comenta. Eu vou comentar primeiro o jogo, depois eu comento essas polêmicas aí de arbitragem, de confusão que teve na arquibancada. Então, assim, analisando a partida em si, primeiro tempo, foi um primeiro tempo bem morno. O CSA começou um pouquinho melhor que a equipe do Ituano, mas aí não conseguiu abrir o placar. Porque se o CSA abre o placar no primeiro tempo, com todo aquele ímpeto dos 20 primeiros minutos que a equipe do Igor Magalhães normalmente consegue fazer em campo, eu acho que a história do jogo seria outra. Mas o CSA não conseguiu abrir o placar, volta para o segundo tempo. E detalhe, né? O Igor Magalhães colocou 2 centroavantes desde o começo do jogo, surpreendendo, né? Ele entrou com o Thiago Marques e com o Ciel de titular. Na minha visão, ele só iria ou com um ou com o outro, mas a necessidade da vitória era tanta que ele decidiu ir com os 2 centroavantes. E aí, no começo do segundo tempo, a opção dele de entrar com 2 centroavantes mostrou-se correta, né? Pelo menos no começo do segundo tempo, com o gol do Thiago Marques. E aí o CSA fez o gol e baixou muitas linhas, permitiu que a equipe do Ituano fosse para cima. E quando o Ituano empatou o jogo, aí mentalmente a equipe do CSA acabou para a partida, né? E aí logo na sequência veio a virada do Ituano. O CSA aí vamos dizer, no respiro final ainda conseguiu o empate. Conseguiu a virada, que depois eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas assim, conseguiu só o empate e isso complica muito a vida do CSA. CSA tem chances? Obviamente tem chance de se classificar. Mas ficou muito complicada a vida do Azulão do Mutange depois desse empate contra a equipe do Ituano. Restam 2 jogos do CSA, um em casa e o outro fora. E vamos ver como se dará o desdobramento aí da Série C, que é o principal objetivo do clube esse ano. Marcos Souza, vamos fazer o seguinte. No finalzinho do jogo, pessoal, teve um gol anulado do CSA, tá? E logo na sequência dessa anulação do gol do CSA, teve uma grande confusão na arquibancada.
A polícia entrou em confronto com alguns torcedores, né? E aí, daqui a pouco eu vou dar minha opinião também sobre esse confronto entre polícia e torcedores do CSA. Mas assim, foi uma situação lamentável que aconteceu no estádio Repelé. Sobre o erro da arbitragem eu também vou comentar depois que a gente vê o lance aí, porque fica mais fácil. Então, Marcos Souza, solta aí o lance do gol no lado do CSA e na sequência a confusão que teve lá no estádio Repelé. Vamos lá. Tá aí a jogada aqui pelo lado direito, o cruzamento. E aí o Igor Bahia chuta a bola, meio que pegou na cabeça do zagueiro do Ituano. O Ciel fez o gol, mas o árbitro imediatamente anulou o gol do CSA, marcando falta no jogador do Ituano. Segundo ele, o chute aí do Igor Bahia pegou na cabeça do jogador do Ituano. A gente tá vendo o replay ali. Ainda tem mais um replay mais aproximado. Tá aí, ó, a finalização do Igor Bahia e o gol do Ciel. Mais uma vez, mais próximo ali a imagem. A gente não tem a certeza se pegou, né? Mas e aí a confusão, né? Tá aí, bombas foram atiradas em direção à torcida do CSA na grande arquibancada. Mais de uma, só separei algumas bombas aí, porque foram pelo menos 8 minutos paralisados por conta dessa confusão, né? Teve muita confusão mesmo, briga mesmo entre torcedores e a polícia militar aqui do estado de Alagoas. Aí mais bombas e bombas e bombas. Vamos separar aqui. Primeiro, comentar o lance. Pra mim, eu acho que é um lance duvidoso, tá? Qualquer coisa que o árbitro marcar vai ter polêmica. Se ele marca a falta, tem polêmica. Se ele não dá falta, tem polêmica. O que eu penso é o seguinte: o Ituano é da Federação Paulista, né? Existe, obviamente, uma pressão da maior federação do país. É lógico que, na dúvida, não tem VAR. A arbitragem vai marcar pro Ituano, isso é lógico. Se um lance desse acontece lá em Itu e é contra... É o Ituano que tá atacando, eu tenho certeza absoluta que o árbitro daria gol para a equipe do Ituano. Eu não tenho dúvida disso. A gente, nessa imagem, não tem certeza se houve o toque do Igor Bahia na cabeça do zagueiro do Ituano. E fora isso, assim, quem abaixa a cabeça é o jogador do Ituano. Quem se coloca em risco é o atleta defensor, né? A cabeça, você vai cabecear a bola, você cabeceia no alto e não na cintura do atleta, né? E assim, é um lance que qualquer interpretação que o árbitro tivesse daria polêmica. Então, eu entendo quem dá falta, eu entendo também quem não dá falta, mas a minha visão, o que ficou aí evidenciado é que houve sim o árbitro, por saber que é o Ituano, Federação Paulista, vai lá e marca a falta e defende aí a Federação Paulista. Essa é a minha opinião, tô deixando bem claro, é o que eu penso desse lance. E sobre a confusão, pessoal, eu não coloquei todas as imagens, até porque a gente tem imagens muito fortes do que aconteceu. Vou dar as duas versões, né? A versão da polícia é que após a anulação do gol, alguns torcedores tentaram investir no campo ou contra a Brigada Militar, contra a Polícia Militar, e a polícia apenas reagiu à investidura desses jogadores. A versão dos torcedores é que, sim, alguns torcedores, efetivamente, mais próximo ali da região da organizada do CSA, da torcida organizada, foram para cima da polícia realmente, e a polícia reagiu. Porém, a polícia atirou bombas a esmo, ao léu, pegando em pessoas que nada tem a ver com a confusão. Se a gente observar a imagem mais aberta lá no momento, quem quiser ver depois, dá uma olhada nas redes sociais aí, o que mais tem são vídeos da confusão que teve. A polícia tira bomba a esmo mesmo, ao léu, podendo pegar em qualquer pessoa, né? Crianças, idosos que estavam lá, pais e mães de famílias que estavam com seus filhos lá na grande arquibancada, correndo o risco de ser atingido por uma bomba dessa, como alguns torcedores foram atingidos e sequer estavam na confusão. E tem uma outra imagem que é muito emblemática, eu não coloquei porque a imagem é muito forte. Um torcedor do CSA estava indo para o banheiro, atrás da arquibancada, da grande arquibancada, quem já foi pro Repelé sabe onde eu tô falando ali. Olhando para essa imagem de frente para a grande arquibancada, ela fica do lado esquerdo ali. Você indo por trás da grande arquibancada, o torcedor estava saindo do banheiro e foi agredido gratuitamente pela polícia. O cara não estava com camisa de organizada, não fez nada, estava saindo do banheiro e o policial simplesmente acuou o cara e desceu o sarrafo mesmo, desceu a lenha no cara sem o cara absolutamente ter feito nada. Ele só pode, no máximo, que a gente não tem como ver, ele ter falado alguma coisa. Mas visualmente a gente não vê o torcedor agredir o policial, nem tentar peitar nada. O torcedor estava passando quando foi acuado pelo policial militar e foi agredido covardemente. A minha opinião, tem gente errada dos dois lados, tanto dos torcedores como da polícia militar. Cabe ao Ministério Público, às autoridades do nosso estado, agirem e punirem severamente os torcedores que investiram contra a polícia militar e também os policiais militares que se excederam muito quando jogaram bomba a esmo na grande arquibancada, ferindo torcedores que não tinham nada a ver com isso, causando tumulto desnecessário e também agredindo covardemente aquele torcedor, que eu não trouxe as imagens, porque as imagens são muito fortes, que agrediram covardemente esse torcedor. Então precisa identificar quem são os culpados e punir severamente, porque senão o que é que vai acontecer? Cada vez menos teremos o torcedor de verdade nos estádios de futebol.
porque tem muita gente que não vai mais para estádio por conta de cenas lamentáveis como as que aconteceram. Então fica aqui o meu apelo para Corregedoria da Polícia Militar, Ministério Público e todas as autoridades do nosso estado que punam severamente tanto os torcedores que agiram de maneira errada, assim como a Polícia Militar, os policiais militares que agiram de forma errada, punindo todo mundo, para que a gente tenha um repelé, um campo de futebol saudável, sadio, para que as famílias comecem a voltar a frequentar o estádio de futebol. Então essa é a minha opinião. Vamos ouvir agora, deixar essa confusão todinha de lado. Eu não queria estar falando disso, mas não tem jeito, né? Aconteceu, a gente tem que relatar. Vamos ouvir aí o técnico do CSA, o Igor Magalhães, comentando como foi, analisando o resultado da partida de sábado entre CSA e Ituano. Vamos acompanhar. O momento que a gente achou que a gente poderia ter mais vantagem, continuar persistindo naquilo que a gente vinha fazendo e gerando muitos controles para o Ituano, uma bola de profundidade, e aí a gente foi infeliz, o adversário foi feliz, fez o gol e aí começou a ter o controle, porque emocionalmente a gente se abateu, até porque criou uma expectativa muito grande, e nós trabalhamos muito para isso, para ter essa possibilidade de vitória, né? E aí logo depois, um gol de escanteio, né? Uma situação de que a gente poderia ter controlado melhor, né? Mas pelo ímpeto depois nós conseguimos um empate e pelo abafa teve até uma situação desse gol que é discutível. Teve o primeiro gol também inicial que é discutível, eu nunca falo de arbitragem, mas hoje infelizmente influenciou muito na questão do resultado. Tá aí, a sonora com o treinador do CSA. Marcos Souza vai colocar na tela pra gente aí os resultados da rodada de número 17 da Série C, né? Tá aí todos na tela pra gente acompanhar. Detalhe é que nós faltam 2 jogos pra fechar essa rodada. Ipiranga e Botafogo e também Tombense e Caxias. O jogo Tombense e Caxias não muda nada a vida do CSA, porque o Caxias é o primeiro colocado, já está classificado, enquanto a Tombense está ali na zona de rebaixamento e é a última colocada, né? O confronto do primeiro contra o último não vai alterar muito a vida do CSA. Mas esse confronto Ipiranga e Botafogo, qualquer que seja o resultado, fará com que o CSA perca mais uma posição, porque o Ipiranga, deixa eu ver aqui, coloca a classificação, Marcos, que aí fica melhor para a gente acompanhar. Classificação na tela, ali o CSA está na 10ª posição nesse momento, com 22 pontos. Então tá ali, ó. O Ipiranga tem 21. Caso haja empate na partida entre o Ipiranga e a equipe do... É Ipiranga? Quem, meu Deus? Vamos lá. Ipiranga e Botafogo da Paraíba. Caso haja empate entre Ipiranga e Botafogo da Paraíba, o Ipiranga ultrapassa o CSA, porque com 22 pontos ele tem uma vitória a mais que o CSA, então ultrapassaria o CSA. E caso a equipe do Botafogo vença, o Botafogo tem 19, vai a 22, e aí também ultrapassaria o CSA por conta do número de vitórias também. Então o CSA hoje, independentemente do resultado que aconteça entre Ipiranga e Botafogo da Paraíba, o CSA será ultrapassado, perderá mais uma posição, ou seja, o CSA vai terminar essa rodada na 11ª posição. Complicada a vida do Azulão do Mutange aí para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Coloca, Marcos Souza, para mim os resultados não. Os próximos jogos do CSA, só para a gente entender, faltam 2 jogos pela Série C e falta também a semifinal da Copa do Nordeste, que já é na próxima quarta-feira. Então, CSA e Confiança, quarta-feira, 21h30, pela semifinal da Copa do Nordeste. E pela Série C, restam 2 jogos para o CSA. O próximo aqui no Estádio Repelé, contra a equipe da Ponte Preta, na outra segunda-feira, dia 25, 19h30. E o CSA vai fechar sua participação nessa primeira fase contra a equipe do Brusque, fora de casa, no sábado, dia 30, a partir das 17 horas. Para o CSA não tem outra alternativa. Tem que vencer os 2 jogos diante de Ponte e Brusque e torcer por outros resultados para tentar conseguir essa vaga, a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E ainda tem o jogo contra o Confiança nesse meio do caminho aí, lutando para chegar à final da Copa do Nordeste. É isso aí, vamos lá, boa sorte CSA e vamos ver o que acontece com o Azulão do Mutante. Vamos falar agora do Asa. O Asa vem muito bem na Série D do Campeonato Brasileiro, conseguiu vencer o jogo contra o Manauara fora de casa, jogo de ida pelas oitavas de final da competição. 1-0 pro Asa, gol do Kelton já no último lance do jogo praticamente. Detalhe, né? O Asa conseguiu fazer a mesma coisa que fez no outro mata-mata, né? Venceu a equipe do Ferroviário fora de casa por 1-0, trouxe a vantagem aqui pro estádio Coraci da Mata Fonseca e venceu por 2-0. E agora o Asa repete, né? Venceu por 1-0 fora de casa e pode jogar com um pouco mais de tranquilidade. Obviamente não tem nada decidido ainda, mas o Asa tá bem aí na competição. E vamos ver o gol, né? O gol da vitória do Asa, já no último lance do jogo praticamente. Tá aí, ó, o Manauara estava atacando, o Asa roubou a bola, saiu no contra-ataque rapidíssimo. Olha no cronômetro, ó, 50 minutos e 53 segundos, puxado ali pelo Kelton, contra-ataque do lado direito. O Kelton fez a passagem para a lateral direito do Asa, que cruzou voltando, e o Kelton só escorou de perna esquerda para fazer o gol único, o gol da vitória, importantíssima vitória do Asa diante da equipe do Manauara.
trazendo alegria pro torcedor de Arapiraca, pro torcedor de Alagoas como um todo, que tenho certeza absoluta que tá torcendo por esse acesso do Asa. Mais uma vez a jogada toda do Kellyton ali, recebeu de volta e de perna esquerda, chapou ali no canto do goleiro do Manauara para abrir o placar e garantir a vitória do Asa. Jogo da volta, coloca na tela, Marcos Souza, pra gente acompanhar aí. Asa e a equipe do Manauara no próximo sábado, 6 da tarde. O Asa joga por um empate para se classificar. Caso perca por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se perder por de 2 ou mais gols de diferença, a equipe do Manauara se classifica. Mas tenho certeza absoluta que não vai acontecer isso. O Asa vai se manter focado e vai se classificar sim. Lembrando, o Asa passando pelo Manauara, restará apenas um mata-mata para que o Asa consiga garantir o seu acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Fica aqui a nossa torcida para o Asa gigante, para que o Asa consiga passar por essa fase e no próximo mata-mata conseguir a classificação à Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje, para a gente encerrar rapidamente, teremos o Galo da Praia entrando em campo contra a equipe do Volta Redonda, fora de casa, lá no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, a partir das 19 horas. Volta Redonda e Galo, o CRB precisa vencer para se aproximar ainda mais do G4 da competição. Está um pouquinho distante, mas uma vitória hoje aproximaria o Galo e principalmente, né, faria com que o CRB voltasse a vencer jogando fora de casa, coisa que o CRB só conseguiu uma vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória hoje seria fundamental pelos 3 pontos e também por quebrar essa escrita do Galo não estar vencendo fora de casa e quem sabe possa ser a virada de página do Galo na competição. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!